Olá, olá, bom dia, boa tarde a todos. Vamos então, aqui vou partilhar com vocês os palpites que considero como sendo os melhores para o dia de hoje, para o dia 7 de Abril, onde teremos as três modalidades do costume, o futebol, o basquete e o ténis. Aproveito e faço aqui um pequeno parênteses para indicar que os palpites ontem atribuídos para o ténis correram todos muito bem. Neste momento estamos com 100% de acerto. Faltam apenas 2 jogos que foram adiados para o dia de hoje pelo mau tempo e esses 2 jogos para já estão a correr bem. Portanto, quem palpitamos está a vencer. Portanto, se continuarem a vencer, teríamos um dia 6 de 4 fantástico, com um bom lucro, mas a ver, vamos nos concentrar ao que interessa, que são os palpites do dia 7. Vamos começar pelo futebol, e no futebol vou começar logo pelo Sevilha-Celta, jogo de campeonato espanhol, em que é vital para o Sevilha vencer, porque o Celta teve uma recuperação muito boa. O Celta até então esteve a perigar em lugares de descida de divisão, mas com a mudança de treinador e com a chegada de alguns jogadores, o Celta encarrilhou e conseguiu bastantes pontos e neste momento está bastante confortável. O Sevilha não, o Sevilha continua numa posição um bocado complicada, pelo que vou palpitar um draw no bet para o Sevilha a 1.56. Depois temos o grande jogo do Campeonato Português, o jogo que poderá decidir o título, que é o clássico Benfica-Porto. É sempre o jogo mais alto, o jogo mais emotivo, o jogo mais esperado do Campeonato Português. O Benfica tem 10 pontos de avanço sobre o Porto, que é o segundo classificado. Uma vitória do Benfica mata praticamente todas as aspirações que o Porto pudesse ainda ter na revalidação do título. Um empate deixa o Benfica satisfeito. Porquê? Porque é menos um jogo e continua a sua vantagem de 10 pontos e deixa naturalmente o Porto insatisfeito. Uma vitória do Porto poderá relançar o campeonato, poderá ainda dar alguma réstia de esperança, na medida em que ficam a faltar 7 jogos e o Porto tem uma vantagem e fica com uma desvantagem de 7 pontos. Portanto, terá que em 7 jornadas recuperar 7 pontos ao Benfica. O que não é fácil, mas não é impossível. Assim sendo, vamos fazer aqui várias apostas e uma brincadeira neste jogo. As várias apostas vamos começar pelo X2 no Porto, a 1.90. Ok? Vamos fazer um draw no bet no Porto, a 2.87. Vamos fazer também um X2 e over 1,5 golos a 2,57 e vamos fazer um golo em ambas as partes a 1,85. Ok? Isto tudo porquê? Porque eu acho que a carga de responsabilidade está toda no Porto. Eu acho que o Benfica poderá jogar na expectativa e o Porto é que terá que assumir as despesas do jogo, porque é ao Porto que interessa mais a vitória. A brincadeira que disse que ia fazer é partindo do pressuposto que ao intervalo as equipas vão estar empatadas. E isto porquê? Porque eu acho que a primeira parte será um jogo mais tático, um jogo em que as equipas vão se estudar, em que o Benfica vai aguardar para ver como é que o Porto vai abordar o jogo, e o Porto também poderá não se expor em demasia na primeira parte. Eu acredito que o resultado ao intervalo poderá estar empatado. Assim sendo, e abrir sim na segunda parte, que é quando o jogo poderá se partir por interesse do Porto, e o Benfica também poderá explorar os espaços que o Porto eventualmente poderá dar. Assim sendo, vou fazer 3 palpites, em que é o X ao empate ao intervalo e vitória do Benfica no final a 4,75. Ao intervalo empate e no final do jogo empate a 4,90. E empate ao intervalo e vitória do Porto no final a 8,5. Ou seja, se fizermos as contas, se realmente no intervalo, mas para isto tem que acontecer um empate ao intervalo, qualquer que seja o resultado
no final do jogo, teremos sempre lucro com estes 3 palpites, ok? Vamos aguardar. De seguida vamos para o Boa Vista Guimarães, onde palpito um draw no bet ao Boa Vista, 1.70. Isto porquê? Porque o Boa Vista vem de uma série de maus resultados, acho que vai querer em casa refazer um bocadinho isso, e o Guimarães tem bastante ausências. Amadora Mafra, vou palpitar a vitória seca do Amadora a 2.09. Isto é um jogo da segunda divisão portuguesa. O Amadora neste momento está num lugar que lhe permite o regresso à primeira divisão. O Mafra tem o seu campeonato praticamente feito, não tem possibilidade de subida, poderá ainda ter algumas possibilidades de descida, mas está longe. E o Estrela da Amadora tem adversários muito à pele, ou seja, a sua vantagem sobre os seus adversários para o segundo lugar é muitíssimo curta, pelo que eu entendo que o Amadora irá jogar para vencer, e daí achar esta cota acima do par interessante. Outro jogo, o jogo seguinte é também do campeonato da segunda divisão do campeonato português. Temos o Nacional Oliveirense. O Nacional precisa urgentemente de pontos. A Oliveirense está um bocadinho melhor, pelo que aqui a minha sugestão é haver um golo em cada uma das partes a uma cota de 1,80. Depois temos 2 jogos do Campeonato Nacional francês, isto é equivalente a como se fosse uma terceira divisão, onde temos o Paris 13 contra o Dunkerque. O Dunkerque está muito bem posicionado, está nos primeiros lugares, e aqui o meu palpite é a vitória do Dunkerque, mas com o draw no bet, com a proteção do empate a 1.93. O jogo seguinte é igualzinho, temos o Stade de Brioche contra o Versailles. O Versailles neste momento também está muito bem classificado, a lutar para a subida à segunda divisão. Pelo que o meu palpite será também, com draw no bet, o Versailles a 1.88. O último jogo de futebol que temos é para o Championship, Inglaterra, portanto é a segunda divisão inglesa, onde temos o Watford contra o Huddersfield. O Watford está a fazer um campeonato normalíssimo, o Huddersfield está cá em baixo, tem lugares de descida, pelo que eu acho que poderá ser um jogo com golos, porque o Huddersfield terá que se expor, terá que ir à procura de pontos, pelo que o meu palpite aqui é um golo em cada uma das partes, no mínimo, a uma cota de 1.99. Vamos partir para o basquete. O primeiro jogo é a Euroliga. Mónaco-Partizan. O Mónaco está muitíssimo bem nesta liga, está ali nos primeiros lugares. Se houver uma conjugação de resultados nas próximas jornadas, até pode acabar a prova em primeiro. O Partizan está numa posição de play-off, contudo não tem essa posição de play-off ainda consolidada, porque tem muitos adversários, o mesmo número de vitórias e derrotas, e tem adversários à perna, onde o número de vitórias e derrotas distam de apenas 1, ou seja, qualquer deslize do Partizan e vitória dos seus adversários fará com que o Partizan inverta a sua posição na tabela e deixe de estar num lugar de play-off. Depois, tendo em conta aquilo que vi do jogo do Partizan em casa, tudo bem que o Partizan em casa é uma equipa, jogando em casa é uma equipa e fora é outra, ou seja, em casa é uma equipa fortíssima, fora não é uma equipa tão forte, mas, como estava a dizer, depois daquilo que vi do Partizan contra o Olympiacos, eu vou palpitar aqui a surpresa da vitória do Partizan a 2.53. E vou também palpitar que a soma dos pontos marcados entre estas equipas irá dar ímpar a 1.90. O jogo seguinte é do campeonato francês. Temos o Rouen contra o Bourg, e eu não entendo esta cota de 2.29 da vitória do Bourg, a não ser que o Bourg descanse alguns jogadores, porque esteve envolvido nas provas europeias, ou que haja alguma lesão. Mas mesmo assim, acho que o Bourg, não havendo, se vocês verificarem que existe alguma ausência, não arrisquem. Eu vou arriscar, vou pagar para ver, mas volto a repetir, se souberem de alguma ausência de algum jogador importante do Burga, não arrisquem, porque, como se costuma dizer, quando a esmola é grande, até o santo desconfia, não é? Porque eu acho que esta cota de 2.29 muitíssimo alta para o Burga. O jogo final temos o Pato Brasília, da NBB Brasil, onde eu vou palpitar a vitória do Pato
1.71. 1.72, peço desculpa. Ténis. Vamos então para o ténis e vamos começar pelo torneio de Bogotá, na superfície de clay. Temos a brasileira Pigossi contra a Jones. Eu realmente tenho palpitado contra a Pigossi. Contudo, eu gostei bastante do último jogo dela, pelo que esta cota de 2,08 acho muito interessante para a sua vitória. Depois temos um jogo do Estoril Open, em Portugal, também em clay, onde temos o Casper Ruud contra o argentino Baez. Aqui vou palpitar o Casper Ruud a uma cota pequena, de 1,46. Contudo, acho que isto também poderá ser um bom jogo para trade, porque acredito que o Baez poderá, no início do jogo, complicar, fazer aqui um outro break e a cota do Casper Ruud subir para o par ou muito perto do par. Depois temos um jogo de Charleston, Open, que se joga nos Estados Unidos da América, onde temos a Madison Keys, jogadora da casa, contra a russa Kazakhtina. Eu vou na jogadora da casa, a 1.71, na Madison Keys, porque acho que a Kazakhtina, sendo uma jogadora extraordinária, tem muitas debilidades a nível de serviço, que serão certamente exploradas pela potência da Madison Keys. Temos também, ainda dentro do mesmo circuito, a Bencic contra a Alexandrova. A Alexandrova está a fazer um torneio muito bom, está a avançar na competição. Contudo, a Bencic é uma jogadora muito mais regular. Ontem vi o seu jogo contra a Shelby Rogers e gostei imenso. Perdeu o primeiro set de uma forma um bocadinho... vá lá, como é que eu vos posso dizer? Eu acho que perdeu porque teve a dominar o primeiro set todo e permitiu que a sua adversária o recuperasse e acabasse por vencer por 6-4, mas depois recuperou e venceu os 2 sets de forma bastante segura e de forma bastante autoritária. Contudo, sendo o meu palpite vai na Bencic a 1.55. Depois temos outro jogo do torneio de Estoril, também em clay, que é o Quentin Halys, o francês, contra o austríaco Dominic Thiem. Eu aqui vou no Quentin Halys, é uma cota 2.08. Porquê? Porque ontem vi o jogo do Quentin Halys contra o Batista Agut, o espanhol. O espanhol é um jogador muito difícil de defrontar, nomeadamente até mesmo em clay. E o Quentin Halys dominou o jogo do princípio ao fim, uma segurança fantástica, uma potência de serviço, uns winners, um estado físico brutal. E eu, daquilo que vi, não posso deixar de o palpitar. Atenção, o Dominic Thiem é um jogador extraordinário, é um jogador que, se não tivesse lesões, se não tivesse a lesão grave que teve, provavelmente hoje estaria, obviamente, ali sempre no top 5, porque chegou a estar, não é? Mas depois disso tem-se tornado ele tem lutado contra ele próprio e por vezes as coisas não têm corrido bem, pelo que, repito, depois daquilo que vi ontem do francês, do Quentin Halys, eu tenho que palpitar a favor dele e acreditar que ele vai vencer. Por fim, temos um jogo também de torneio de Charleston, nos Estados Unidos, em clay. Volto a dizer, este clay é um clay um bocadinho diferente do pó tijolo do circuito europeu. É um clay um bocadinho mais duro, portanto a bola tem um rolar, tem um salto um bocadinho diferente do pó tijolo tradicional. E aqui também vou um bocadinho a reboque, vou um bocadinho repetir-me daquilo que disse do palpite anterior, que é a Ons Jabeur tem de facto é uma jogadora mais talentosa que a Kalinskaya, é uma jogadora que já esteve nos tops,
já ganhou torneios importantíssimos, contudo tem estado num nível de forma bastante ingrato, e quando digo ingrato porque é inconstante, tanto é capaz de fazer um jogo excelente como de fazer um jogo péssimo. E a Kalinskaya, eu vi o jogo dela contra a Kalinina e vi o jogo dela contra a Azarenka. A Azarenka e a Kalinina não são jogadoras quaisquer, e a Kalinskaya venceu de forma completamente brutal, sensacional, um ténis lindo, um ténis muito bom, e eu aqui vou pela cota e vou pelo momento de forma da Kalinskaya. Portanto, aqui o meu palpite é a Kalinskaya a 2.51. É isto que tenho para vos apresentar para o dia de hoje. Ainda estou com algumas limitações logísticas para poder apresentar os palpites no quadro de apostas, pelo que em breve voltarei a fazê-lo. Resta-me desejar-vos boa sorte para estes palpites e também para todos os palpites que vocês considerem melhores do que estes e que sejam mais ajustados para a gestão da vossa banca. E pelo que agradeço a vossa atenção e aproveito e desejo a todos uma boa Páscoa, e vamos-nos certamente ver por aí, porque ainda hoje, ou quando muito amanhã, irei partilhar os palpites que tenham, que vou escolher para o dia 8, ok? Mais uma vez, muito obrigado e até breve.